Queria pedir para você abrir a sua Bíblia, Tiago 1,17. Vamos lá? Tiago 1,17 diz assim, ó: toda dádiva que é boa e perfeita vem do alto, do Pai que criou as luzes no céu. Nele não há variação nem sombra de mudança. Vamos orar mais uma vez? Eu quero consagrar Deus diante do Senhor mais uma vez nosso tempo aqui. Quero orar, Deus, que os nossos corações e as nossas mentes estejam abertos para ouvir do Senhor tudo que o Senhor tem para derramar e tudo que o Senhor quer revelar a nós, Deus, através dessa mensagem. Deus, eu creio que o Teu amor ele vai realmente se tornar verdadeiro nesse lugar. Eu tenho orado por isso e que seja realmente uma verdade aqui, Pai, em nome de Jesus. Nós oramos. Amém. Amém. Só antes de mais nada, gente, só para explicar também, né? Sabrina tá em casa porque acabou pegando uma gripe muito, muito forte mesmo, tá? De cama, literalmente. E aí o Luca ficou lá para cuidar dela. Por isso que ela não tá aqui, tá, gente? Mas em nome de Jesus vai ficar bem logo. Já tá tomando os remedinhos lá e vai ficar de boa. Eu quero começar falando de... Eu gosto muito de envolver outras coisas, né? Então eu queria falar de um filme. Na verdade é um filme chamado Sempre ao Seu Lado. Já assistiram ou não? Quem já assistiu? Quem já chorou com esse filme? 50, todas as vezes que assiste. Gente, Sempre ao Seu Lado, uma história verídica, inclusive, né? É uma história verdadeira de um cachorro que todos os dias ia com o seu dono, né, até a estação de trem, lá no Japão. Já assistiu? Então tá. Tem alguém que não assistiu, que senão eu vou dar spoiler, né? Apesar que é história verídica, daí se não assistiu, então assim, Rafa, vai ter que... Agora eu vou contar. Mas esse cachorro ele ia todos os dias com o seu dono até a estação de trem e aí ele esperava lá o dono voltar do seu trabalho para voltar para casa, né? E um dia esse cachorro foi, o seu dono foi, mas o seu dono não voltou, porque o seu dono acabou falecendo enquanto estava no trabalho. Só que esse cachorro não saiu do lugar, ele ficou permanentemente naquele lugar, porque a lógica era sempre a ida e a volta, né? E... o que acontece nesse filme, né, uma história verídica, se você quiser depois assistir o filme, que é muito legal mesmo, muito bonito, mas a história, né, ela inclusive, o cachorro ganhou uma estátua na estação de trem que ele ficava esperando, porque realmente foi uma história que chamou muita atenção, né, porque isso durou meses dele esperando o dono dele e ninguém sabia, né, exatamente o que estava acontecendo. E como todos os dias, mesmo depois de tanto tempo, o cachorro permaneceu na espera do dono dele lá naquela estação de trem. E por que eu estou falando sobre essa questão dessa espera, né? Nós estamos fazendo hoje a última mensagem da série que a gente fez sobre 1 Coríntios 13:7, né? A gente falou sobre o amor. Paulo está escrevendo ali para a igreja de Corinto sobre o amor, nesse capítulo 13, um dos capítulos mais lindos da Bíblia, na minha opinião. E o versículo 7, ele diz que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. E a gente vai falar do amor que tudo suporta hoje. É a última característica desse amor que a gente tem lá em 1 Coríntios 13. E por que tem a ver com essa história? Eu vou explicar para você, vou recapitular um pouquinho a questão das palavras que a gente já falou, para a gente poder também ganhar um todo, né, de tudo que a gente tem falado aqui, de como é muito mais profundo, né? Apesar de quando a gente ouve, né, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, já são palavras pesadas, duras, no sentido de profundas, né? Mas a gente tem visto nesses últimos dias que essas palavras, na verdade, quando vêm lá do grego, né, elas têm um significado ainda mais profundo, né? Ainda mais, eu acho que instigante seria a palavra, porque apesar de o sofre, crer, espera e suporta ser algo realmente muito grande, quando a gente vai realmente traduzir do grego para o português, a história fica mais interessante. E a gente está falando, esse amor que Paulo está falando é o próprio Deus, né? Ele está falando do amor de Deus. A Bíblia fala que Deus é amor. Então ele está falando exatamente de Deus. Ele está correspondendo ali, se correspondendo com a igreja em Corinto através daquela carta, mostrando para eles essa importância. Eu até indico assim muito a leitura de 1 e 2 Coríntios, são duas cartas muito boas e falam muito sobre isso. Então quando a gente fala que o amor tudo sofre,
esse sofrimento que em português a gente traduziu, ele tem uma característica, gente, de proteção, de cobertura. O amor que tudo sofre é um amor que ele está num lugar em que, eu falei isso já e vou usar esse mesmo exemplo, né? Imagina um Tupperware, tá? Tem que ser Tupperware porque é melhor, os outros não resistem. Mas imagina um Tupperware. A tampa do Tupperware é esse amor que tudo sofre. O que é esse amor que tudo sofre? É um amor que ele é capaz de proteger o que está dentro do pote, ou seja, não estraga o que está aqui dentro, porque ele está protegido. Mas ele também é um amor que protege o que está dentro do que está fora. Então, se alguma coisa tentar quebrar, é difícil quebrar um Tupperware, né? Não sei se alguém já tentou. Eu já consegui quebrar uma jarra da Babi. Não quebrou, tô brincando. Não, mas na hora quebrou e eu fiquei apavorado porque era Tupperware, né? Falei, meu Deus, se eu tiver que pagar um Tupperware aqui de uma jarra, mas era aquela que apertava, sabe? Aquele que aperta a tampa. E aí eu apertei, mas ela soltou, não foi isso? Foi, né? E aí eu entrei em pânico, né? Mas daí ela foi lá e consertou, graças a Deus. Mas enfim, o Tupperware ele tem essa característica. E esse amor que tudo sofre é esse amor, na verdade, que ele, inclusive, tem um significado que eu acho lindo, que é o de encobertar. E encobertar é encobertar os nossos pecados. Ele esconde de Deus os nossos pecados. É um amor que está nesse lugar de guardar as nossas vidas por ele, né? Quando a gente fala de um amor que tudo crê, eu também acho muito legal, porque a tradução ali do tudo crê, ele tem é mais profundo do que a própria crença. Esse amor que tudo crê é um amor que sempre acredita. Não importa o que você faça, não importa o que você pense, não importa o que você diga, é um amor que sempre acredita. E acredita em quem? Acredita em você. Eu digo que é como se Deus, o simbolismo, né, o significado da palavra, do que crê ali no grego, é um Deus que tem fé em nós, que ele espera o melhor de todos nós. Ele nunca desiste, né, de esperar, de crer. E aí essa espera, ela tem uma característica, o amor que tudo espera, é um amor que espera com esperança. É aquele amor que não deixa de esperar, né? E espera com alegria, espera com profundidade, com convicção que tudo vai acontecer conforme ele tinha planejado. E na verdade, gente, a gente falou aqui das três, a gente vai falar agora da última, mas é muito interessante porque se a gente parar para pensar, e a gente já tem falado isso nesses últimos dias, o que Cristo fez na cruz foi a maior demonstração de amor que poderia acontecer na Terra. E é exatamente esse lugar de estar nesse maior amor do mundo que a gente consegue entender um amor que sofre, que crê, que espera e que suporta. O amor de Cristo é um amor que sofre, é um amor que crê, é um amor que espera, e a gente vai falar agora do amor que suporta. Então, a palavra do grego para suporta é upomeno. Upomeno. E upomeno, se a gente pegar ali a palavra do grego, né? As duas palavras, as duas etimologias, isso, né? As duas etimologias se juntam ali, né? Do upomeno. Upo quer dizer sob, então é debaixo. E o meno quer dizer permanecer. Então, quando a gente pega esse grego upomeno, a gente está falando de um amor que sob fardo pesado, ou seja, debaixo de muito peso, se recusa a sair desse lugar porque está onde deveria estar. É um amor que consegue suportar todas as coisas, ao ponto de, por mais dolorido que seja, ele não sai desse lugar porque ele tem certeza daquilo que ele está fazendo. E aí eu lembrei de outro filme quando eu peguei essa tradução aqui. Eu lembrei do Resgate do Soldado Ryan. Já assistiram também ou não? Maravilhoso também, incrível. E aí a gente fala de um soldado que enfrenta praticamente a guerra inteira para carregar o soldado Ryan, né, de volta, são e salvo mais ou menos. Daí isso aí você vê depois no filme, que aqui eu não vou dar spoiler, né? Mas aí você assiste e você vê. Mas o fato é, ele suportou tudo que tinha sob ele, né? Existia uma guerra sob ele,
para salvar esse cara, para salvar esse soldado. E basicamente eu tenho entendimento que é o que Jesus fez por nós, né? Então, quando nós falamos que o amor de Deus tudo suporta, nós estamos falando, gente, muito mais profundo do que simplesmente... Porque quando a gente fala uma única palavra, né, ela se torna meio simples, né? Suportar. Suportar a gente suporta todo mundo, né? Ou quase todo mundo. Mas nesse caso aqui, ele literalmente suporta todo mundo, né? Sob qualquer tipo de peso, de fardo, ele se mantém carregando e levando esse fardo onde ele estiver, porque ele se recusa a sair desse lugar, ou seja, ele não abre mão de estar nesse lugar, porque ele sabe exatamente onde ele está e que ele deveria estar nesse lugar. Então, quando a gente tem esse entendimento, as outras traduções, eu vou falar só para a gente também ter uma noção, mas o upomeno tem a ver também com ficar, e tem a ver com permanecer, não retirar-se ou não fugir de algum lugar ou de alguém. Preservar sob desgraças e provações, manter-se fixo ou firme na fé em Cristo e sofrer, aguentar bravamente e calmamente maus tratos. Gente, presta atenção nessa frase. Aguentar bravamente e calmamente maus tratos. É praticamente um amor masoquista. É isso que a gente está falando, né? Só que é óbvio que a gente não está falando de um amor masoquista, porque ele não gosta de sofrer. Mas ele não abre mão de sofrer por quem ele gosta. A gente está falando de um amor que ele não gosta do sofrimento, mas que ele ama quem precisou fazer com que ele sofresse. Então ele realmente suporta qualquer tipo de dor. E aí, gente... Dentro dessa característica do upomeno, né, do tudo suporta, tem 4 motivos ou 4 características que eu quero trazer aqui para a gente poder aprofundar um pouco mais, que fala desse suportar, desse upomeno, tá? A primeira dela é que esse amor, ele permanece no lugar, ele tarda-se a se mover. Ou seja, ele espera tudo que for possível para precisar se movimentar. Ele, na verdade, o lugar dele realmente é permanecer naquele lugar. Eu quero ler Salmos capítulo 18, versículo 2. Você não precisa abrir, se quiser pode, mas eu vou ler aqui, depois você pode ler também em casa. Salmos 18, 2 diz assim, ó: O Senhor é minha rocha, minha fortaleza e meu libertador. Meu Deus é meu rochedo, em quem encontro proteção. Ele é o meu escudo, o poder que me salva e meu lugar seguro. Davi está falando aqui e ele está usando um monte de apetrecho de guerra, né? Esse amor se trata de um amor que não se move conforme as intempéries. Então a gente tem aqui o significado, a primeira coisa que Davi fala é que o Senhor é a minha rocha. Eu sei que se a gente ficar batendo água na rocha, né? Por exemplo, o mar fica batendo ali nas pedras e ela vira areia, né? Mas isso são muitos anos para que isso aconteça, né? Eu estou falando de um Deus que ele é rocha, fortaleza, libertador, tudo isso que Davi traz de característica, é um Deus que ele não muda conforme as intempéries. Não interessa se as ondas estão fortes, se as ondas estão fracas. E eu acho muito interessante porque quando a gente pega a história de Pedro lá andando sobre a água, né? A gente acabou cantando inclusive hoje essa música aqui. Mas é muito interessante, né? A gente vê os discípulos dentro de um barco sem Jesus. E eles estão de noite, de repente eles acordam e tá um desgraceiro de água no meio do mar, né? Oceano não, porque era um marzinho pequenininho ali. Mas tinha uma bagunça, né? Tava tendo uma tempestade, tava batendo o mar, tava batendo onda, tava batendo um monte de coisa. E o que a gente vê nessa cena é que esses discípulos se desesperam, não acham Jesus e aí ficam desesperados. E de repente um deles olha para dentro da água e vê alguém. E acha até que é um fantasma, né? E aí Jesus fala, ó, não tenham medo que sou eu. Fiquem tranquilos que tá tudo bem. Mas ele não acalma o mar nesse momento. Ele tá falando que tá tudo bem, mas não tá, né? Agora, por que eu tô falando dessa história? É porque é muito interessante nós entendermos que essa rocha que Cristo é uma rocha que não se esvai com o mar agitado. Cristo estava no meio de uma tempestade, dentro do mar revolto. E ele não titubeou.
Ele não esmoreceu, ele não desistiu, ele não se desesperou. Você pode olhar para mim e falar, mas ele é Deus. Ele é Deus, mas ele também era homem. Ele também tinha medo da morte, porque nós também temos medo da morte. Ou a gente às vezes pode colocar Jesus num lugar tão alto, e ele realmente está num lugar alto, tá, gente? Eu não estou tirando ele de lugar nenhum. Mas a gente precisa entender uma humanidade que esse Jesus tem, que é a nossa. Ou a que todo mundo está de boa se morrer. Ou pelo menos a gente sempre tem um medo de morrer de alguma forma, né? Então eu realmente enxergo Jesus num lugar bem desestabilizado, mas com uma confiança tão grande daquilo que ele estava fazendo que ele não se abalou. Então quando Davi fala dessa rocha, ele fala desse Jesus que estava no meio do mar e que não se perdeu conforme as ondas batiam nele. Ele ficou firme. Tão firme que daí Pedro virou e falou, se você é Jesus, me faz ir até aí andando. E aí Jesus falou, então vem, se você crê, pode vir. E a Bíblia conta que Pedro deu alguns passos ali, mas acabou se perdendo ali nos pensamentos e acabou afundando. Jesus foi lá, salvou ele e acalmou o mar, né? Pra gente terminar a história, é isso que acontece. É muito interessante, porque Davi, quando ele fala desse salmo aqui, nesse versículo especificamente, todos os itens mencionados por Davi têm a ver com um lugar de segurança em meio à guerra. Ele está falando de fortaleza, ele está falando de refúgio, ele está falando de escudo, ele está falando de lugar seguro mesmo em si, libertador. Ele está trazendo ali características que tem tudo a ver com um lugar seguro em meio a uma guerra. Gente, vamos parar para pensar se o que nós vivemos nos dias de hoje é ou não tempo de guerra. E agora eu não estou falando só das guerras que estão acontecendo no mundo. A gente tem uma guerra entre Israel com a Palestina, a gente tem uma guerra da Rússia contra a Ucrânia, e a gente tem guerras que a gente nem vê que tem armamento, ou nem tem armamento, mas a gente tem outros países que estão enfrentando há anos, inclusive, batalhas e guerras. Síria, a gente tem a Turquia, a gente tem vários lugares. A gente vive um tempo de guerra. Mas eu também não estou falando só das guerras com arma. Eu estou falando da guerra que a gente vive no nosso dia a dia. O nosso trabalho, a correria de ida e volta, e enfim, tudo que nós sofremos, né? Casamentos, família, seja lá o que for. A gente enfrenta todo dia uma batalha, ou pelo menos uma batalha, para a gente ganhar. E o que Davi está falando aqui, cara, Deus, eu tenho certeza que no Senhor eu encontro a rocha que eu preciso para ser firme, o lugar de escudo para me proteger daquilo que vem contra mim, a fortaleza que não importa o tamanho da arma, eu vou continuar guardado e seguro, o lugar que pode me libertar desse lugar de guerra, de trauma, de tristeza, de tanta coisa. Eu também lembrei de um terremoto. Alguém aqui já teve a oportunidade de estar num terremoto? Não, graças a Deus. Mas todo mundo que você for conversar que já teve, né? A gente vê na TV, às vezes o pessoal vai lá entrevistar, a gente vê as pessoas desesperadas, porque, gente, se a Terra começa a tremer, é zero estabilidade. Você não tem o que fazer. Você não tem nem onde se esconder. O pessoal que mora em países que tem isso, tem já alguns planos que são diferentes. Mas se você está dentro de casa, o que eles falam é para você ir para debaixo da mesa, né? Baixo da cama, enfim, embaixo de lugar que, se cair alguma coisa, pelo menos tenta segurar em cima de você. E o que Davi está falando é exatamente isso. Davi está falando o seguinte: no meio de toda essa turbulência, no meio de toda essa tribulação, no Senhor eu encontro esse lugar que permanece. É o amor que tudo suporta, é um amor que permanece no lugar. E aí a gente tem também na Bíblia, lá em Mateus, depois você pode ler 7, fala da casa que foi construída na rocha e da casa que foi construída na areia, né? Muito bonitas as duas, na areia possivelmente até mais chique ainda, porque estava exatamente no pé na areia, literalmente. Mas, se a tempestade vir, qual é o tipo de solo que vai aguentar mais uma tempestade? É a rocha ou é a areia? Pode falar. Se você pegar, muito obrigado. Se você pegar uma areia e jogar água, né? Essa areia ela vai se esvair, ela vai sair. Agora a rocha ela se mantém firme com qualquer que seja. E a rocha é Cristo, é esse lugar que permanece no lugar. O segundo ponto, a segunda característica, é que esse amor que tudo suporta é um amor que resiste à oposição. Mateus 26, 39 diz o seguinte: ele avançou um pouco, curvou-se com o rosto no chão e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo,
que seja feita a tua vontade e não a minha. Aqui a gente tem Jesus lá no Getsemane, no momento da maior dor da vida dele, porque era o momento em que ele estava entregando ali a vida para Deus, para que tudo acontecesse, todo o sacrifício acontecesse. E no momento dessa maior dor, Cristo, ele mostrou uma resistência a toda a oposição que aparecia ali ao redor dele naquele momento. Eu estou falando, gente, eu não sei quantos já tiveram oportunidade de ler, existe um documento de um médico que ele transcreve os possíveis sintomas que Jesus teve no momento em que ele estava no Getsemane. Por exemplo, o suar com sangue, né? Suar sangue. A Bíblia fala, inclusive, que Cristo suou sangue. O que esse médico ele diz, esse cientista, ele fala que nós podemos chegar a um nível de suar sangue. Qualquer pessoa pode chegar nesse lugar. Mas só consegue chegar nesse lugar quem está num nível enorme de pressão, de oposição, de dor, de tudo que você pode imaginar aí, para chegar realmente nesse lugar, porque os vasinhos se estouram, né, em todo o corpo, vasinhos de sangue, e o suor, por causa de toda a tensão, também está acontecendo, e aí você começa a literalmente suar sangue. Então, existe essa possibilidade. Eu estou falando de uma coisa que Jesus estava sofrendo naquele momento, naquele dia. E ele resistiu a essa oposição. Existia alguém que estava se opondo a Jesus naquele momento. E todo mundo sabe quem era que estava se opondo a Jesus naquele momento. E não era Satanás. Quem estava se opondo a Jesus naquele momento, querido, era você e eu. Era o que nós carregávamos, ou o que nós carregamos. É o nosso pecado que estava se opondo a Jesus. E esse pecado levou ele a sofrer de tal maneira que ele enfrentou realmente tudo aquilo que ele estava vivendo. E essa dor, gente, ela tinha dois motivos principais. O primeiro motivo, e eu falo sempre isso porque eu acho que isso precisa ficar claro para nós, a gente não tem noção do que é uma paternidade de verdade. Por melhor que seja o nosso pai, por mais incrível que ele seja, por mais presente que ele seja, a gente não tem uma noção verdadeira do que é a pureza da paternidade que vem de Deus. E aí a gente tem um Cristo que tinha todos os dias um encontro com esse pai. E que naquele momento, por causa do pecado, o pecado nos separou de Deus, certo? Então é a mesma coisa que Cristo sofre naquele momento. Ele é separado de Deus. Não tem mais comunicação com o Pai. Ele tenta reaver esse tempo com o Pai, essa conversa com o Pai, mas ele não consegue porque ele agora está carregando os nossos pecados. Ele nesse momento se tornou indigno de estar na presença de Deus. E exatamente esse sentimento. Imagina literalmente um abandono completo, absoluto. Silêncio. O cara que passava 4, 5 horas por dia falando com Deus, de repente não ouve mais uma palavra. E nem sabe o que vai acontecer a partir dali. Porque ele está desconectado. Ele está desconectado. Ele nem sabia, nem imaginava o que ia acontecer. E não só essa separação do pai, mas Jeremias 25:15 diz assim: Assim me disse o Senhor, o Deus de Israel: Pegue da minha mão este cálice cheio do vinho de minha ira, e faça que bebam dele todas as nações às quais eu o enviar. Quando Cristo estava para morrer, ali naquele momento em que ele fala, se for possível, afasta de mim esse cálice, contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Jesus, gente, estava se referindo a esse cálice que Jeremias fala, não só Jeremias, outros profetas também falam sobre esse cálice lá no Antigo Testamento. Mas é o cálice da ira de Deus, é o cálice que seria derramado sobre toda nação que não estivesse debaixo de Deus, debaixo do cuidado de Deus. Por opção, não porque Deus não queria estar. Porque na verdade Deus, a gente já falou isso várias vezes, mas Deus realmente quer estar em todos os lugares, é a gente que tem que se colocar debaixo ou não. E ele está dizendo o seguinte, olha, eu sei que o cálice que o Senhor tem para derramar sobre os pecadores é algo terrível. Então, se eu puder pedir alguma coisa, Deus, e aqui Jesus de novo está sendo vulnerável na humanidade dele, ele diz assim, cara, se for possível você afastar de mim esse cálice, tira de sobre mim esse cálice, eu te agradeço. Agora, acima de qualquer coisa, que venha a sua vontade ser feita. E aqui a gente está falando de um amor que resistiu a qualquer oposição. Gente,
a gente também não tem noção, assim como a gente não tem noção da paternidade de Deus de uma forma completa, a gente não tem noção do que é o cálice da ira de Deus. Se você pegar ali Jeremias 25, 15 em diante, você vai ver ali tudo que Deus vai falando que vai acontecer com as terras que seriam derramados esse cálice, que seria derramado esse cálice de ira. Nós não temos noção do peso que pode ser realmente a gente não estar debaixo desse lugar de guardar do Senhor. E havia, nesse amor que resiste à oposição, um comprometimento em resolver. Cristo só não abriu mão de viver o que ele viveu e de morrer como ele morreu, porque ele queria resolver o que precisava ser resolvido. Ele queria resolver o pecado logo de uma vez. E é uma característica do amor que tudo suporta. Mesmo debaixo de todo o fardo que Jesus estava carregando, ele sabia que aquele era o lugar que garantiria a minha redenção, a sua redenção, a nossa redenção. Ele sabia que ele nos teria de volta se ele permanecesse nesse lugar. Ele sabia que nesse lugar ele encontraria as nossas vidas novamente. E junto com esse lugar, até falando desse lugar de resistir à oposição, faz parte também de um contexto que eu quero trazer aqui, e eu acho que, para que fique claro para todos nós, né? Eu não sei quantos aqui assistiram a abertura das Olimpíadas sexta-feira. Eu estava assistindo, me programei, porque desde criança, gente, eu amava assistir a abertura de Olimpíada. Eu acho lindo tudo aquilo que eles fazem, né? É muito interessante toda a questão da cultura do país, da história e assim por diante. Mas eu acho que todo mundo viu também nas redes sociais, né? E a gente está falando de algumas coisas que envolvem a questão da religião. A gente está falando de um país, né? A França é um país extremamente... Eu não vou falar, gente, que a culpa é dos muçulmanos, porque sinceramente eu não acho que é, porque eu não estou falando aqui de religião. Mas a gente vive um tempo que existe um posicionamento contrário às coisas de Deus. Isso é fato e a gente não vai poder fugir disso. O fato, querido, é o seguinte... A gente tem uma cena, que é a cena que mais se falou, né, de uma Santa Ceia ali, meio estilizada, e eu quero trazer algo que tem a ver com esse amor que tudo suporta. O amor de Cristo por nós é um amor que resiste a qualquer tipo de oposição. E Jesus, eu quero falar isso, gente, com muito amor, mas Jesus não precisa de advogado. Eu não estou aqui para provar nada para ninguém com relação a Jesus. Não estou dizendo que nós temos que ser coniventes, não estou dizendo que a gente tem que abaixar a cabeça e dizer, é isso mesmo. Mas eu também preciso dizer que nada se espera de diferente daquele lugar ou do tempo que a gente está vivendo. Agora, o que é mais importante em tudo isso, gente, é que por aquelas pessoas que estavam naquela cena, pelo cara que pensou naquilo que estava acontecendo naquele momento, também por essas pessoas, Jesus morreu com o amor que tudo suporta. Chega ao ponto, gente, de qualquer um de nós virar as costas para Jesus, ele não vai desistir porque ele tudo suporta. Você pode ignorar Jesus, você pode dizer que ele não existe, você pode acreditar que ele não existe. Mas o fato de você se posicionar dessa forma não muda o amor que ele tem, que reluta e que combate toda a oposição. Resiste a toda a oposição. Então, existe um lugar de um amor que ele não tem a ver com o certo e o errado. Porque, na verdade, esse amor ele se sobressai a qualquer tipo de lei ou regra. É ele que decide como ele ama. Não somos nós que colocamos ele num lugar de saber como amar. Eu não posso dizer que ele tem que amar a minha vida porque eu sou crente, e aqueles caras que estavam ali fazendo a Santa Ceia, ele não pode amar porque eles estavam tirando sarro dele. Ele amou a todo mundo, todos que estavam ali, a gente que está aqui, fazendo inclusive coisas tão pecadoras quanto. E ele continua resistindo a essa oposição que nós colocamos todos os dias. E por que eu estou falando isso, gente? Porque existe uma promessa sobre essa resistência à oposição. Olha o que diz Apocalipse 2:10. Não tenha medo do que está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão, a fim de prová-los, e terão aflições por 10 dias. Mas se você permanecer fiel, mesmo diante da morte, eu lhe darei a coroa da vida. João está escrevendo essa carta para uma das igrejas que ele estava se comunicando ali. E ele fala assim, cara, não tenha medo. Não tenha medo. Resista a qualquer tipo de oposição, inclusive a morte. Resista a qualquer tipo de oposição, porque até a morte é contrário àquilo que Deus planejou para nós, que era a vida.
Resista a esse lugar, porque o que eu prometo para aqueles que resistirem até a morte é a coroa da vida. Não uma vida que a gente vive hoje, mas é uma vida eterna, uma vida completa. E aí eu só tenho que dizer uma coisa, gente. Só é possível viver na resistência com Cristo. Não existe outro lugar. Qualquer posicionamento que for humano, que for carnal, não vai te levar para lugar nenhum. Você vai se frustrar lá na frente, você não vai conseguir fazer todo o barulho que você precisa ou queria fazer. Agora, quando nós estamos falando de Jesus, nós estamos falando de alguém que já prometeu que vai cumprir muitas coisas. O cálice da ira que Jesus levou sobre si naquela cruz, e eu quero que isso fique muito claro, ele já foi derramado sobre Jesus. Então, todo aquele que estiver debaixo de Jesus não vai precisar sofrer com o cálice da ira de Deus. Agora, se você não está debaixo desse lugar, não existe proteção. Esse Deus que Davi falou lá no começo, que é Salvador, que é Libertador, que é escudo, fortaleza e assim por diante, esse Deus, ele vai estar à disposição de todo aquele que quiser realmente estar debaixo dele. Mas ele não tem como estar debaixo de alguém que não quer. Ele respeita, inclusive, a nossa opção. O terceiro ponto é que esse amor que tudo suporta é um amor que tem durabilidade e longevidade. Isaías 54:10 diz assim, pois ainda que os montes se movam e as colinas desapareçam, o meu amor por você permanecerá. A aliança da minha bênção jamais será quebrada, diz o Senhor que tem compaixão de você. Eu acho tão lindo. Se você lê Isaías, eu também falo que Isaías para mim é um dos meus livros preferidos porque ele é totalmente messiânico, né? Ele fala da vinda de Jesus, do Salvador, é lindo. E aqui, gente, por pior, porque se você lê Isaías ali, tem muita coisa legal, né? Muita salvação, mas tem muita desgraça também. Tem um monte de palavra contra tudo que é gente, povo, raça, tribo e nação. Ele falando especificamente sobre isso. Mas a gente chega num lugar em que, cara, não interessa. Jesus está falando aqui para nós, o próprio Deus falando para nós. Não interessa se os montes não estão mais, se as colinas se desaparecem, tudo isso acontece. A minha aliança de bênção jamais será quebrada. O meu amor permanecerá para sempre. Então nós estamos falando de um amor que tudo suporta porque ele é durável. Podem céus e terra passar, a palavra, o amor, a aliança jamais vão ser quebrados. E aqui eu quero falar de outro filme. Tô falando de filme pra caramba hoje, né? Alguém aqui assistiu Fantástica Fábrica de Chocolates? Todas as versões, né, gente? Porque todas são legais. Eu curto todas elas. Eu acho que o Vini, não sei se o Vini assistiu a primeira, porque o Vini é mais novinho. Não. Tá tudo bem, tá tudo bem. Não é muito diferente da segunda, mas o Tim Burton, na minha opinião, ele fez melhor. Ficou mais legal. Mas eu não lembro não sei se vocês lembram que tinha um produto que era uma bala que não perdia o gosto. Que até uma menininha que daí ela vai e coloca na boca, é um chiclete, na verdade, que não perde o gosto. E aí ela fica mascando, 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 mas de repente ela começa a ficar colorida, começa a ficar cheia assim, né? Ela incha, né? E aí a mãe dela tem que levar ela rolando para outro lugar para ela poder se salvar ali, né? Eu sei que eu falei dessa questão de algo que pode durar para sempre, né? O sabor de um chiclete, por exemplo, que é o que a Fantástica Fábrica de Chocolate fala. É porque na ficção, muitas coisas podem durar para sempre. Na ficção tem muito amor que pode durar para sempre. Tem muito conto de fada que termina com viveram felizes para sempre. Mas eu posso garantir, gente, que na vida real a única coisa que permanecerá por toda a eternidade é o amor de Deus. Não existe outro. Não existe outro lugar. Não existe príncipe encantado, princesa encantada, sapo que vira príncipe. Não existe bala, chiclete com sabor eterno. Não existe nada disso. Inclusive no final desse capítulo que a gente está estudando, de 1 Coríntios 13, ele fala, no fim vão permanecer amor, esperança e fé. Mas eu vou dizer para vocês, Paulo está dizendo isso, o mais importante e aquele que não tem comparação é o amor. Ele jamais vai deixar de ser o que ele precisa ser. Se existe algo, querido, que vai ser durável eternamente, é o amor de Deus. E o último ponto, já quase chegando no fim, é a imutabilidade. Malaquias 3:6 diz o seguinte, eu sou o Senhor e não mudo. Gente, é simples, é objetivo, são poucas palavras, mas diz tudo. Eu sou o Senhor e eu não mudo. O que eu penso, o que eu quero, como eu desejei, como eu pensei, não mudo.
Não interessa se você quer, se você não quer, se você aceita, se você não aceita, se você acredita, se você não acredita. Eu não mudo. Aquilo que eu falei que vai ser, vai ser. Eu não mudei no passado, eu não mudei agora e não vou mudar no futuro. Eu sou, inclusive, aquele que era, que é e que vai sempre ser. O tempo não me limita a nada, eu não mudo. As intempéries das nossas vidas não mudam nada porque eu não mudo. Não interessa se você está realmente desconfiado ou não, está debaixo ou está em cima. Não interessa qual é o teu lugar, a tua posição, eu não mudo. Deus não é homem para mentir, nem filho de homem que se arrepende. E esse arrependimento é no sentido de voltar atrás de algo que falou, tá, gente? Não é o arrependimento que a gente acredita que é genuíno e que precisa acontecer. Deus está dizendo assim, eu não minto quando eu falo e eu não me arrependo das coisas que eu falo que tem que ser. Deus, ele nunca foge. Ele nunca se rende. Eu estou falando de um Deus, gente, que ele vai acima de qualquer tipo de pensamento do que a gente pode pensar. Eu quero perguntar para você, você não precisa responder, porque pode ser que você se torne expositivo demais, mas quantos de nós aqui já se arrependeram de ter feito alguma coisa? Ou todo mundo aqui super de boa? Super de boa, filha? Então tá bom. Mas o se arrepender aqui, de novo, não tem a ver com a questão do perdão, tá, gente? É o arrependimento de ter feito alguma burrada mesmo. Literalmente é isso, né? Quem aqui nunca se arrependeu de ter feito uma escolha, né? Eu falei que eu tinha colocado aqui, mas eu falei, acho que não vou falar isso, mas eu vou falar isso porque aí a gente expõe um pouquinho. Eu me exponho, você pega o exemplo e fica pra você aí, né? Mas eu sempre enchi a boca pra dizer que eu sempre fui crente, assim, desde que eu me converti, de não ficar com garotas, né? Que daí tem o ficar que, não sei pros mais novos, não sei nem se é ficar mais agora, mas... enfim, né? Que não era namorar, que era só um peguete ali, um negócio de coisa. E eu sempre me orgulhei de dizer que eu nunca fiquei com ninguém. Só que o problema é que depois eu descobri que não estava nada certo do que eu estava fazendo. Porque como que eu fazia? Eu pedia a menina em namoro, namorava por uma semana, daí eu terminava o namoro. Mas eu não ficava. Eu estava namorando sério. Eu ia inclusive pedir para a mãe, para o pai, e depois eu ia lá falar, tá todo o trabalho, Vini, todo o trabalho para ir, não ir, e assim por diante. E aí, gente, é muito louco, porque por mais simples que seja esse exemplo, né, por mais que seja até ridículo se a gente for parar para pensar, se eu posso dizer que eu me arrependo de algo que eu fiz, tem a ver com isso. E agora não tem a ver com certo e errado. É porque não me levou para lugar nenhum, né? E eu não sei... E aí vem um segundo ponto, né? A gente às vezes se arrepende de ter feito algumas coisas também porque a gente se machuca. A gente machuca as pessoas, mas a gente também se machuca. Pode ser, inclusive, que você já se arrependeu de em algum momento estar com Jesus. Pode ser que em algum momento você imaginou que com Jesus seria diferente. E de repente não foi diferente do que você tinha pensado. E pode ser que seja porque em algum lugar você foi machucado. Pode ser que em algum lugar alguém machucou você, seja dentro de uma igreja, seja em casa, seja, enfim, na escola, não sei. E aqui vai além de bullying, é qualquer tipo realmente de machucadura que pode acontecer. Porque a gente também tem um pensamento, e a gente está falando ali do amor que tudo... O primeiro amor é o amor que tudo sofre, que é o que protege ali. E quando a gente lê isso, a gente pensa, não, então eu estou protegido, nada de mal vai me alcançar, nada de mal vai me acontecer. Não, o que eu estou dizendo aqui é que aquilo que o Senhor plantou em nós não muda. Lá fora vai continuar vindo coisas caindo sobre. E a gente vai continuar suportando todas elas, ou precisando suportar, aguentar. E aqui eu quero trazer realmente... Jesus, ele não é um cara que faz coisas de forma indiscriminada ou, enfim, de forma aleatória. Ele sabe tudo que ele faz e ele tem um porquê. Se você se sentiu de alguma forma arrependido por algum dia estar com Jesus, né? Eu tenho uma palavra que é realmente essa, de um amor que ele é imutável.
Você pode ter realmente se afastado desse amor, mas esse amor por você nunca deixou de ser o que ele é. A gente às vezes pensa, né, quando a gente vê Jesus falando ali, venham vocês que têm fome e sede, que eu vou dar para vocês de beber, porque eu sou humilde e manso de coração, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E a gente às vezes escuta esse termo e a gente pensa, Deus, você tá louco, né? Porque como assim jugo suave e fardo leve? Tá muito cansativo de viver. A religião, ela de alguma forma, ela pesa de uma forma muito grande. E a gente tem esse contexto porque Deus, e eu quero que isso fique claro para nós, ele não é responsável pelo fardo pesado e pelo jugo pesado. Deus ele não tem responsabilidade nisso, gente. Quando Jesus falou, inclusive, sobre esse jugo e fardo, ele estava falando, inclusive, contra os fariseus. Ele estava dizendo assim, olha, o jugo que eu estou falando aí para vocês que é suave e leve, é o ensinamento que eles passam. O ensinamento de Deus é um ensinamento que não é pesado, ele é leve, ele dá para ser carregado de uma forma saudável. E, de novo, nenhuma promessa de Deus mudou, gente. Nem essa. E a principal delas, de que o amor de Deus ele é incondicional, ele não depende de nenhuma condição para existir. O amor que tudo suporta é um amor que ele vence qualquer tipo de investida contra ele para que ele permaneça existindo em nós. Eu costumo dizer que a única coisa que realmente é incondicional, ou seja, que não tem condição, é o amor. Nada do que eu fizer vai mudar o amor dele por mim. Algumas ou todas as outras coisas vão acabar sendo condicionais, mas o amor dele por mim não muda. E é só pelo amor dele que a gente consegue todas as outras coisas. É só nesse lugar. E aí, eu tenho uma pergunta para fazer para você e como se a gente estivesse fazendo para Jesus. Jesus, você cansou de morrer por amor? A gente tem uma mania de colocar Deus no mesmo patamar que a gente está. A gente coloca o amor dele no mesmo patamar do nosso amor. O quanto eu amo é o quanto ele também consegue amar. A gente mensura o amor dele por quanto nós conseguimos amar. A gente tem essa característica de sempre colocar e nivelar alguma coisa, até porque se o meu limite de amar é esse, eu não consigo nem saber o que é além disso. Então é óbvio que eu vou ter que puxar um pouquinho a régua para baixo, mas o fato, gente, é que o nosso amor, ele é variável, ele é solúvel, ele varia conforme as coisas estão acontecendo. E exatamente porque ele é dessa forma, muitos momentos nós desistimos num certo ponto. Com toda certeza, tem alguém que passou na sua cabeça nesse momento, ou eu vou perguntar isso para você agora, né? Que você não consegue amar. E não tem nenhum problema com relação a isso, tá, gente? Isso é normal para todos nós. Mas o que nós estamos falando é de um amor que ele ultrapassa o nosso limite de conseguir amar. É muito difícil a gente acreditar que isso é possível porque a gente tem a limitação desse amor. Mas quando a gente se coloca nesse lugar de realmente estar guardado por Deus, a gente consegue experimentar desse amor. E aí a minha pergunta é, será que Jesus cansou de morrer por amor? Isaías 49, de 15 a 18, diz assim, ó. Pode a mãe se esquecer do filho que ainda mama? Pode deixar de sentir amor pelo filho que ela deu à luz? Mesmo que isso fosse possível, eu não me esqueceria de vocês. Vejam, escrevi o seu nome na palma de minhas mãos. Seus muros em ruínas estão sempre em minha mente. Em breve os seus descendentes voltarão e todos que procuram destruí-la irão embora. Olhe ao redor e veja, pois todos os seus filhos voltarão para você. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor. Eles serão como joias e você se enfeitará com eles como uma noiva se enfeita. A gente está falando e está fechando esses 4 tipos de amor, né? O amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Com o versículo 16 de Isaías 49. Ele diz assim, vejam, escrevi o seu nome na palma da minha mão. Quando eu vejo esse versículo, eu consigo ser literal no que ele está falando. É literalmente a possibilidade do meu nome estar escrito na mão dele.
Presta atenção aqui, gente. Ele não está falando o seu nome está escrito no livro da vida. Ele está falando o seu nome está escrito na minha mão. E sabe por que a gente entende essa característica de estar com o nome escrito na palma da mão? Quem aqui nunca fez um trabalho na escola e fez uma colinha ali, né, na mão para lembrar o que tinha que fazer, ou responder, ou falar, ou seja lá o que for, né? A cola é pecado, tá, gente? Se você colou, tem que pedir perdão para Jesus. Agora, no trabalho, a gente às vezes colocava os tópicozinhos aqui para não esquecer o que tinha que falar, né? Ah, era um lembrete, entendi. Não, daí nesse caso, então... Nem vem. Mas é exatamente essa característica quando a gente entende, quando Deus fala, eu escrevi o nome de vocês na palma da minha mão. É exatamente para que eu não me esqueça de vocês jamais. Um amor que tudo suporta, ele tem cada nome escrito na palma da sua mão para não se esquecer. O nome no livro da vida, gente, presta atenção nisso, é exclusivo para aquele que aceitar a Cristo. Isso está na Bíblia. Agora, independente de você ter aceitado ou não Jesus, o teu nome está numa palma de mão, porque ele não se esquece de você. Porque até o último segundo da tua vida, ele não vai desistir daquilo que ele crê que é possível. Um amor que tudo sofre é um amor que protege esse nome até as últimas consequências. Um amor que tudo crê é aquele que acredita no melhor potencial da sua vida. E não potencial no sentido de coisas para fazer, mas de realmente encontrar Jesus. Um amor que tudo espera é um amor que vai olhar para esse nome todos os dias e não vai desistir de esperar por esse nome. Um amor que tudo suporta, é um amor que mesmo que esse nome vire as costas para ele, ele não vai virar as costas para essa pessoa. O meu nome e o teu nome estão escritos na palma da mão do Senhor. Não se trata de merecimento. Porque se tratasse de merecimento, gente, eu seria o primeiro nome a estar apagado dessa mão. Não se trata de eu fazer alguma coisa para merecer estar lá. O meu nome está lá simplesmente porque eu sou quem eu sou. E Jesus, ele continua lembrando de nós. É exatamente porque a gente não merece que ele é imutável, que ele não mudou aquilo que ele pensou. E ele foi até o fim daquilo que ele precisava viver. Eu quero pedir para você ficar de pé. E eu quero terminar lendo João capítulo 14, versículos 2 e 3. João 14, 2 e 3 diz o seguinte: Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: Vou preparar lugar para vocês. E quando tudo estiver pronto, virei buscá-los para que estejam sempre comigo onde eu estiver. Jesus aqui está falando para os seus discípulos, já quase chegando ali no final da história, ou no final da primeira parte da história. Ele aqui está dizendo: eu vou para lá e nessa casa tem muito espaço. E eu vou preparar nesse espaço um lugar para cada um de vocês. Eu estava ouvindo que lá nas Olimpíadas, os quartos dos atletas, eles foram feitos sob medida para cada atleta que ia dormir na cama dos quartos. Então, aqui no Rio já foi assim, as camas eram de papelão. E eles só mantiveram isso por causa da questão da ecologia, né? E eu achei tão interessante isso, né? Os caras se preocuparam em pegar medida, né, de tamanho, peso, para colocar realmente ali um sistema que suportasse o peso daquele atleta e que não fosse desconfortável, né, gente? Eu sou alto e eu tenho que dizer para você, gente, é desconfortável às vezes dormir em alguns lugares, né? Parênteses aqui, porque eu gosto de contar história, né? Uma vez, eu e a Sabrina éramos recém-casados. A gente casou em novembro, era dezembro, era 23 de dezembro. Olha que dia maravilhoso para se acontecer o que aconteceu. A minha sogra morava e ainda mora no interior do Paraná. Agora é mais ainda do que era antes. Antes era Jaguariaíva, não era tão interior assim, né? Só que eu, gente, eu sou zero à esquerda em direção, tá? Eu não me acho fácil. O Didi tava falando que precisou pegar um Waze para andar por aqui e volta, mas faz 3 dias que tá aqui e já tá sabendo de voltar para tua casa sem nenhum problema. Quantas vezes eu tive que usar para ir na tua casa? Para levar o Gael para a escola, eu tive que usar o Maps ali para me ajudar a chegar. Mas eu já fugi do assunto, deixa eu voltar, né?
23 de dezembro a gente saiu de Curitiba em direção a Jaguariaí. Uma viagem que demora aí por volta de 3 horas e meia, tá? 4 horas no máximo. E eu peguei na época não tinha ainda no celular nada disso, era GPS. E coloquei o meu GPS ali, né, no suporte, meu uninho branco, 2000, quadradinho, 2 portas. Escada? Sem escada. Só com a Sabrina, vamos lá. Aí ele mandou a gente por Cerro Azul, por dentro de uns lugares. Gente, a gente chegou num lugar lindo. A gente chegou numa beira de rio, assim, que aí a estrada ela andava na beira do rio. Era lindo, 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 lindo. E a gente subiu. Chegamos lá, era uma pedreira. Aí a gente desceu, porque daí não tinha fim, né? Quer dizer, ali era o fim. E aí quando a gente chegou no lugar que a gente achou que... Porque daí no Waze, no GPS, falava que tinha que atravessar o rio. Mas não tinha como atravessar o rio. E a gente descobriu por que não tinha como atravessar o rio. Porque tinha caído a ponte. E aí eles improvisaram uma balsa com latão e madeira. E a Sabrina tem pânico de água. Pânico, pavor, tudo que vocês podem imaginar. Tanto que eu tenho muito sonho de ir para um cruzeiro, ela nem pensar. Mas ainda vou convencer ela. E aí o fato é que a gente atravessou nisso e a gente se meteu no meio do mato, gente. Vou resumir a história. Uma viagem que era para demorar 4 horas, levou 1 dia e meio. A gente chegou na casa da minha sogra meio-dia do dia 24 de dezembro. Quase comemoramos o Natal numa cidade chamada Socavão. Eu tava tão nervoso que eu lembro quando eu liguei para minha mãe, eu falava, eu tô em Sovacão. Porque eu tava nervoso com o que tava acontecendo. A gente chegou nessa cidade, a gente era 11h30 da noite. Cara, tudo que vocês podem imaginar aconteceu. Depois, se você quiser, eu sento e conto a história inteira. Porque ela é de tão trágica e desesperadora, ela chega a ser extremamente engraçada de tudo que a gente viveu. Até motoqueiro seguindo a gente teve, no meio do escuro, enfim. E aí a gente chegou numa casa em Socavão, que era tipo uma... Não dá pra nem dizer que era pousada, né? Sei lá como é que a gente fala. Enfim, era um lugar que o cara deixava os caminhoneiros dormir. E aí tinha um quarto lá, fui eu e a Sabrina. Gente, assim, o quarto era pequeno, a cama era exatamente do tamanho do quarto. E eu lembro que a gente dormiu assim, a Sabrina conseguia deitar e ficar, a cama era quadrada. A Sabrina conseguia deitar e ficar reta, né, inteira na cama, mas eu não. Então eu dormi ela aqui, eu dormi aqui, daí eu ergui a perna por cima dela e apoiei o pé na parede para dormir. Claro que dormiu meu pé no meio da história ali, caí em cima dela, enfim, teve tudo isso enquanto eu tava dormindo e tal. E aí, por que eu tô contando a história da cama que era pequena, né? Eu cheguei onde eu queria chegar. Eu preciso ser menos prolixo. Mas por que eu tô falando disso? Jesus está dizendo o seguinte, eu vou preparar lugar para vocês. Cara, imagina que Jesus está se preocupando que a cama do quarto que você vai ficar lá na morada que ele está preparando tem o teu tamanho. Tem pra Pan, eu vou ter que falar isso, Pan, desculpa, né? Mas é que daí nós somos uma comparação boa para isso. Mas tem pra Pan e tem pra mim. Tem pra quem é baixinho, pra quem não é. Tem pra quem gosta de dormir de um jeito, tem pra quem gosta de dormir de outro. Se você é muito encalorado, vai ser uma cama mais fresca. Se você é muito friolento, vai ter um monte de coberta. E eu tô falando isso, gente, porque eu sei que são exemplos aqui que podem não ser verdade, né? Tô colocando na minha cabeça. Mas, se a gente parar para pensar, a gente vem falando desse amor de Deus por nós nesses últimos dias, e hoje, especificamente, a gente falou de um amor que tudo suporta. Você realmente acha que mesmo depois de ter feito tudo que ele fez, de aguentar tudo que ele aguentou, de suportar tudo que ele suportou, você realmente acha que ele não se preocuparia em fazer uma cama legal para você, namorada que ele está preparando? Eu creio, gente, num Deus que ele se preocupa nos mínimos detalhes. Eu creio no Deus que o amor dele não seria tão grande como é se ele realmente não fosse detalhista em tanta coisa. Esse Deus, ele não desiste de nós nem hoje, nem nunca. Ele nos chama para aceitar esse amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse convite é para todos nós hoje. E eu preciso dizer para você, não existe nenhuma possibilidade de a gente viver
a plenitude desse amor se não for por Ele, se não for com Ele. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, Ele é o início e o fim de todas as coisas.